Podem se sentar, irmãos. Não vou tomar muito tempo, nós já passamos do horário hoje, mas foi tudo para Deus. Irmão Rodinho, pode recolher em nome do Senhor Jesus. O culto de quarta-feira é 1 hora apenas, mas hoje eu convidei a irmã Nelly e falei, vamos passar do horário, vamos dar oportunidade para todo mundo, nem que o pastor não puder trazer a palavra hoje, mas o que importa é ver a alegria do Espírito Santo reinando em cada um nessa casinha. Quando eu comecei a participar, ser crente, que eu fui em algumas igrejas, eu olhava algumas igrejas que não tinham louvor, com emoção e não tinham oração. E hoje aqui, todos que participaram através do louvor, através da palavra, através da fala, trouxeram louvor. O louvor falou de tudo quanto é maneira, a oração estava presente, várias orações. É isso que eu queria, se um dia eu pudesse ter a minha igreja para conduzir o meu rebanho, chamar minhas ovelhinhas para orar por cada um deles, mas que não tivesse separação, que eu não fosse pastor, que vocês não fossem membros, que todos nós fôssemos filhos da casa, que todos nós tivéssemos a oportunidade igual, ninguém melhor que ninguém na casa. Assim como o nosso irmão Betinho foi usado por Deus na palavra, o que a gente vê é isso, a dificuldade das pessoas se reunirem, a dificuldade das pessoas aceitar Deus e aceitar as pessoas que Deus colocou junto a Ele como comunidade, como família de Cristo. As pessoas às vezes vêm para a igreja, mas vêm por uma obrigação, por um ato mecânico. Acostumou com aquele caminho, meu irmão. Acostumou com aquele caminho, com aquele horário, e vamos lá, né? Não é assim. Igreja é o que eu vi aqui hoje. Não importa quantas pessoas tem aqui, nós vimos cada um adorando a Deus da sua maneira, cada um trazendo a sua participação, e essa igreja é uma igreja abençoada por Deus, porque Deus não colocou membros, Ele colocou família. Todos aqui nós se tornamos uma família, né? E hoje Deus provou que esse amor está aqui dentro. Aqui não haverá barreiras, aqui não haverá muros, nós não vamos deixar isso acontecer. Todos vão ter suas oportunidades iguais, todos vão ser tratados da mesma maneira e amados da mesma maneira por mim e por Jesus. Então, eu não vou estender muito a palavra hoje, mas eu queria deixar essa mensagem para vocês, o que eu vi aqui hoje. Muito obrigado, irmã, conduziu direitinho os irmãos, com toda a participação, me encheu de orgulho. Hoje eu não teria vontade de ir embora, 1h30 é pouco, mas eu vou falar uma palavrinha rápida aqui, praticamente é voltado pelo que aconteceu aqui dentro hoje, pelas leituras, e nós não vamos estender muito. Eu vou trazer uma leitura rápida aqui, em Lucas, capítulo 19, versículo 1 até o versículo 9, mas eu vou dar só uma resumidinha aqui, para não tomar muito tempo. É Lucas capítulo 19. Aqui nós vamos estudar um pouquinho agora sobre Zaqueu. Zaqueu, o publicano. Uma mensagem muito bonita, me chamou muito a atenção. O que eu vi nessa história hoje, eu prestei muita atenção em saber qual era a mensagem que essa história traria para nós. Zaqueu, o publicano. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu gostoso. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor,
Eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Se alguma coisa tenho defraudado de alguém, restitui quadruplicado, ou seja, 4 vezes. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém. Zaqueu era um publicano, era um coletor de impostos, ele extorquia o seu próprio povo, e ele era visto como um inimigo, um traidor. Jesus foi até aquela cidade, ele desceu de Jerusalém, passou por Jericó, estava saindo de Samaria, e tinha uma pessoa que tinha toda a riqueza, um coletor rico. Na verdade, ele era o líder dos coletores, então ele adquiriu fortunas, mas aquilo não fazia bem para ele. Essa riqueza não conseguia preencher o que ele tinha. Isso acontece com a gente. Às vezes nós desejamos tanto um carro, tanto uma casa, e lembrando lá das coisas que falavam na Bíblia, né, que a gente não pode colocar as coisas como idolatria, nós temos que adorar primeiro a Deus. Então a riqueza, ela não preenche o coração vazio. Ela vai preencher tudo que você tem. Você vai acumular riquezas, você vai poder ter tudo que você quer, mas vai estar sempre faltando alguma coisa. Zaqueu, ele tinha essa falta. O arrependimento já estava batendo nele. E Jesus era criticado, porque várias vezes ele sentava com essas pessoas, com os coletores, ele se hospedava com eles e era muito criticado, mas ele falava que ele estava aqui para salvar aqueles que estavam precisando ser salvos. Porém, existem pessoas que criticam, mas você não vai dar oportunidade para uma pessoa boa, você vai dar oportunidade para uma pessoa ruim. Mas se aquela pessoa ruim não tiver a oportunidade, ela não vai se tornar uma pessoa boa. Nós temos que orar com os olhos do coração, não com os olhos financeiros, nem com os olhos da maldade, de discriminar, de criticar as pessoas. Deus, Ele olha por nós de uma forma diferente, por isso Ele deu seu Filho, para que descesse aqui como gente, como homem, que descesse como carne, que sentisse as nossas dores, que visse tudo que nós sentimos, para que Ele pudesse nos entender cada vez melhor. E Ele nos amou. E Ele veio, fez todo aquele sofrimento na cruz, para que a gente pudesse entender o que é o amor. E mesmo assim as pessoas às vezes não entendem. Preferem olhar com os olhos de carne e não com os olhos de amor. Jesus, Ele veio para dar oportunidade para as pessoas. E está dando oportunidade para nós. Eu sou um exemplo disso. Eu vivia nesse mundo aí sem valor nenhum, achando que eu tinha tudo e na verdade eu não tinha nada. E hoje eu tenho tudo. Hoje eu tenho meus irmãos, nós estamos juntos na congregação, estamos juntos na igreja. Hoje eu sou feliz. Hoje o meu coração está preenchido. E as pessoas às vezes dão mais valor ao bem material, dão mais valor à aparência das pessoas e menosprezam aqueles que têm menos aparência, achando que aquilo vai deixar ele melhor que os outros. E não é assim. Que o Gabriel falou aqui, através do Espírito Santo que tocou nele, nós temos que procurar a salvação, mas também salvar as pessoas que nós pudermos. Nós temos que lutar por cada alma. Não importa qual defeito que a pessoa tem, não importa qual pecado ela cometeu ou quanto que ela nos entristeceu, nós temos que lutar por ela. Porque é uma alma. É uma alma que Jesus quer. Jesus não quer perder essa alma. O nosso inimigo, ele vai torcer para que tudo saia errado, porque ele não pode atacar Deus, então ele vai atacar a criação, que somos nós fracos e pecadores. E ele já sabe todas as nossas fraquezas. Mas nós podemos mudar isso. Se a nossa fé e o nosso coração estiver voltado para Deus, o inimigo não vai conseguir. Porque o Jesus foi atentado lá no deserto. Como que Jesus venceu Satanás? Brigando? Não. Discutindo, sentindo raiva, sentindo ódio? Não. Pregando a palavra. A palavra é para isso. Isso aqui é amor de Deus. Isso aqui é o que Deus deixou para a gente se salvar, para a gente se defender, para que nós fôssemos revestidos da armadura de Deus.
para que a gente fosse protegido por Deus. Ele deixou isso aqui. Para a gente ser filho de Deus, para a gente amar e não ser envolvido pelo inimigo, não deixar que a nossa casa caia, para não deixar que a nossa família se disperse, nós temos que perdoar. Nós temos que olhar com os olhos de Deus. Como Ele olharia para nós se nós tivéssemos pecado para Ele? E assim que nós vamos olhar para o próximo. Como gostaríamos que fosse olhado para nós como estivermos no pecado. Então, essa história de Zaqueu é uma história de arrependimento. Ele procurou Jesus. E Jesus não negou para ele a sua oportunidade. Jesus resgatou ele como se ele fosse uma ovelha perdida. Jesus colocou ele num aprisco seguro e salvou aquela vida espiritualmente. E ele se converteu. Ele distribuiu todos os bens que ele tinha aos pobres, dividiu metade do que tinha. Ainda propôs, se algum que ele tivesse prejudicado, ele daria 4 vezes mais, para que essa pessoa pudesse ser recompensada. A gente não precisa dar ouro para as pessoas, a gente não precisa dar riqueza, a gente dá o coração, dá o amor, dá o carinho. Isso vale mais que o ouro, porque a nossa riqueza não está aqui na terra, nossa riqueza está no céu. É lá que vai ter valor o nosso amor, é lá que vai ter valor a nossa vida. Aqui, o que nós temos que fazer é o que nós somos destinados a fazer. Nós somos destinados a viver bem, a viver em harmonia e amar e perdoar o próximo. Por isso que nós estamos aqui. E é através desse gesto que Jesus vai nos buscar. Assim, Jesus vai nos levar como igreja e nós vamos ter o nosso galardão no céu. A nossa recompensa está lá. Mas aqui é o começo. Aqui é o começo de tudo. Para que o nosso espírito, quando se libertar desse corpo, se torne livre. Que aqui, quando a gente andar na rua, a gente anda com a cabeça tranquila, com a consciência em paz, que nós estamos fazendo a coisa certa. Imagina o crente. O crente, se ele fosse um pregador pelo conhecimento que ele tem, ele teria que ser idolatrado por esse mundo. E ele não é. Por que ele não é? Porque esse mundo não é para ele. Ele não é desse mundo. O nosso mundo é lá em cima. Esse mundo é para aquelas pessoas que não querem Deus. Imagina Jesus Cristo. Naquela época não tinha internet. Foi o homem mais poderoso, mais conhecido de toda a humanidade. Uns adoravam, outros odiavam. Agora, quantas pessoas vão ao campo e se emocionam e choram só de ver um jogador de futebol? Quantas pessoas idolatram lá um cantor famoso, vai encher aquele palco lá com milhares de pessoas, mas se vai um pregador lá, um filho de Deus, se não for evangélico, não vai ninguém. Agora, Jesus não gravou nenhum disso. Por que as pessoas não choram por ele? Não reconhecem o que ele fez, mas choram por um cantor, choram por uma idolatria, né? Mas não tem coragem de dar 5 minutos para o Senhor, nem no quarto, nem no seu silêncio. Então, quando Jesus toca no coração de alguém e essa pessoa procura Jesus, ele tem que se entregar. Não importa onde ele esteja, se é na igreja, se é no quarto, eu entrego a ti, Jesus. O Senhor é meu Salvador e eu reconheço como tudo sobre mim. O Senhor é a minha vida, é o pão, é a luz, é o sal e a vida. Aquela pessoa que não tem coragem de se entregar a Jesus publicamente, se sente envergonhada, é porque ainda não ama Jesus como deveria amar. Porque a pessoa que aceita Jesus, ele sai gritando, ele sai pulando quando o Espírito Santo lhe chama de alegria e não tem vergonha de demonstrar ao irmão que está feliz, que está com o Espírito de Deus. Então, se você não se entregou ainda, se você acha que existe algum débito dentro de você que te afasta de se aproximar desse Jesus, vá no seu silêncio, coloque uma análise dentro de você, avalie você mesmo. Se você conseguir enxergar coisas boas em você, e entender as coisas que não acontecem, que não são boas, você já deu o primeiro passo para chegar em Jesus. O segundo passo
é contar para Ele a sua dificuldade de se livrar do vício, de se livrar de certas coisas, de se livrar da maldade do coração, de tirar aquele peso da alma. Mas pede para Ele, tira esse coração de pedra, coloca um coração de carne, Pai. Coloca um coração com amor, coloca um coração grande, cheio de esperança, cheio de alegria, para que eu possa abraçar meu irmão e falar: eu te amo assim como eu amo Jesus, porque Jesus me colocou aqui para ser filho e família em Cristo. E é para Jesus que nós vamos fazer tudo nessa vida. Primeira coisa que nós vamos fazer para Jesus é abraçar todos os irmãos quando nos encontrarmos aqui. A primeira coisa que nós vamos falar para esse irmão quando nos encontrarmos aqui: Jesus te ama e eu também. Em nome do Senhor Jesus, obrigado. Não vamos tomar muito tempo. Vou pedir para os irmãos se levantarem agora. Nós vamos fazer um encerramento. Vamos agradecer a Deus para que a gente possa voltar tranquilamente para casa, em segurança, que encontre a família alegre, que na nossa casa não tenha dificuldade de alimento, não tenha dores, não tenha tristeza, que Jesus esteja lá abraçando a todos que nós deixamos para vir na igreja. Erga uma mão para cá e vamos primeiro agradecer a Deus por essa noite. Meu Deus, nos reunimos aqui hoje, Pai. Os irmãos que estão aqui foram escolhidos por Ti e o Senhor trouxe eles a essa casa. Então, tudo que fizemos aqui, Pai, fizemos pelo amor ao Senhor e ao Seu Filho Jesus Cristo. Nos entregamos aqui nessa noite, Pai, em todos os momentos de louvor, de oração, para agradecer, Pai, o que o Senhor tem feito na nossa mesa, o que o Senhor tem feito na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida, no nosso casamento, Pai. Que todos aqui, Pai, possam sentir o toque de Jesus, colocando, Pai, um abraço bem apertado sobre cada irmão. Que o Espírito Santo, Pai, abra esse coração e tire tudo de ruim e coloque tudo de bom. Que Deus preencha o vazio que está no Espírito, na alma e no coração de cada um. E que nessa noite, Pai, seja o início da nossa vida em Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos fazer agora o encerramento com a bênção apostólica, mas eu queria falar 3 passagens da bênção apostólica. Nós temos a graça do Senhor Jesus Cristo, nós temos o amor de Deus, que é a fonte da salvação, e nós temos a comunhão com o Espírito Santo. Isso é a bênção apostólica. Por isso que nós declaramos todo o encerramento do culto, essa bênção. Ergam as mãos, fechem os olhos para falar essa graça para Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão, e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, desde agora para sempre. Que todos digam amém. Está encerrado o culto, que todos possam se cumprimentar. Essa é a prova para Jesus.